e Deus tem visto. E isso está em memória diante de Deus. Olha, Cornélio, eu sou o anjo que assiste diante de Deus e vem confortar o seu coração, que Deus tem visto o seu sofrimento, que Ele tem se agradado de ti. Ah, Deus tem se agradado de ti. Irmãos e irmãs, às vezes no nosso sofrimento, na nossa angústia, na nossa lida do dia todo, às vezes nós pensamos, o Senhor virou as costas para nós. Não, mas o Senhor é conosco. O Senhor é conosco, aleluia. O Deus invisível, Ele manda os seus anjos invisíveis e até anjos que tomam a forma de homens. E diz a teologia que esses anjos tomam a forma de homens ou de mulheres. E diz eles que é a teofonia, quando o anjo sai da sua aparência espiritual e toma a forma de matéria, de homem, e vem conversar conosco no dia a dia, vem nos proteger, e às vezes nós nem nos vemos com nossos olhos carnais, mas aqueles que são espirituais e têm visão espiritual, vê o anjo de Deus nos assistindo e nos protegendo. E aí, Cornélio estava lá na sua casa e ficou muito feliz com a presença do anjo do Senhor. E aquele anjo dialogava com ele, dizia as mensagens para ele. E diz, olha, Cornélio, aqui é um dia de viagem. Lá está o pastor Pedro. Manda emissários seus lá chamar ele, que ele vai vir aqui conversar com você. Ele é instruído na palavra, ele recebeu a chamada para ser pastor, para analisar, para interpretar, para ensinar. Ele caminhou com Jesus. Quando Jesus estava lá em Jerusalém, o apóstolo Pedro era aquele homem sisudo, um pescador, sem cultura, sem conhecimento, mas ele teve o privilégio de ser evangelizado pelo Rei dos Reis, o dono da igreja, o cabeça da igreja, aquele que é digno de toda honra e toda glória, aquele que um dia foi insultado, foi morto, foi cuspido, bofeteado, colocaram uma coroa de espinho à sua cabeça, aquele que sofreu calado pelos pecados dos homens, das mulheres. Vai lá, chama ele. Aí ele pega um soldado também que era temente. Diz o texto sagrado que era um piedoso soldado. Piedoso tem um sinônimo de amoroso, de compadecente, de carinhoso, de agradável, receptivo. É um homem do coração bom. E envia mais outro. E aí saiu aquela comitiva para ir lá naquela cidade de Jope. Um dia de viagem, e eles caminharam naquela missão. Não tinha um carro hoje como tem aqui o diácono Tiago e os irmãos, né? Um carro confortável, volante hidráulico, né? Ar-condicionado, um carro que tem computador, um carro que diz, olha, se eu quero ir em tal endereço, mas eu não sei, então você coloca lá e ele diz, entra aqui à direita, entra aqui nessa rua, segue em frente, ali tem, tá. Não tinha, eles tinham que ir a pé, caminhando, mas eles iam felizes por ter recebido aquela missão de ir lá e chamar o homem de Deus para vir à sua casa, para falar coisas da palavra, a palavra que revela sobre o nosso Deus, que ensina o caminho de Deus, que ensina como amar, como perdoar, como suportar, a palavra que ensina a nós termos um conforto, a palavra que ensina a termos esperança, a palavra que ensina nós vermos as coisas espirituais, a palavra que ensina sobre os céus, a palavra que ensina como devemos falar com os irmãos, como devemos comportar. Vai lá, chama ele, que ele vai ensinar sobre essa palavra. Glória a Deus. E eles caminharam, saíram cedinho, né? Não tinha um açaí para tomar. Olha aí que privilégio que os irmãos têm aqui. Não tinha aqui uma farinha, não tinha nada, né? Aí eles foram caminhando, né? Naquela estrada, eu imagino também que não tinha asfalto naquela época, terra. Aí eles chegaram lá, e chegou lá, o que o servo de Deus estava fazendo?
O servo de Deus estava orando, intercedendo pelos pecadores, intercedendo pela igreja, pelos discípulos. Estava intercedendo. E naquele momento que ele estava orando, e Pedro também tinha um coração assim, um pouco endurecido com relação às demais pessoas, às demais nacionalidades. Mas o Senhor é misericordioso, por isso que o Senhor é onisciente, Ele sabe de toda a ciência, Ele é onipresente, Ele está presente em todos os locais, né? Ao mesmo tempo. Ele é onipotente, Ele pode tudo ao mesmo tempo no mundo todo, e só Ele é digno, e Ele desfruta e tem esses 3 atributos. Aí o Senhor, sabendo o coração de Pedro, da mente de Pedro, né? Falou assim: não, Pedro não vai entender o convite desses irmãos, porque Pedro é judeu, e judeu tem um costume, e o costume dos judeus não é estar com qualquer um, com qualquer pessoa. Toda pessoa que não é judeu é considerado um gentil, e um gentil realmente tem hábitos que não agradam um judeu. Mas eu vou falar com Pedro, já que ele está orando aqui, eu vou falar com ele. Eu vou dar uma visão aqui para Pedro. E Pedro está lá orando. Aí de repente o Senhor vem e traz ele numa visão. E deu uma visão a ele. Arrebatou o sentido dele. E de repente Pedro está lá. Eu imagino, de joelhos, olhos fechados. E de repente Pedro tem uma visão. E vem aquela visão assim. Aqueles animais que é considerado imundos, né? Vamos dizer lá, um urubu, né? Uma rã, um sapo, né? Uns animais considerados imundos. E está lá Pedro vendo aquela visão. E aquela visão era no céu. E de repente, naquele céu, naquela visão, aqueles animais vêm dentro de um lençol. E aquele lençol assim. Aí Pedro vê aqueles animais assim. Aí vem o Senhor e fala: Pedro, pega esses animais imundos, mata eles e prepara e faz uma comida para ti. Aí Pedro fala: não, Senhor, eu sou judeu. Como é que eu vou comer esses animais imundos? Como é que eu vou pôr na minha boca essas coisas imundas? De jeito nenhum, Senhor. Eu sou instruído na tua palavra para não comer essas coisas imundas, não. Aí o Senhor vai e fala para ele: não, mas aquilo que o Senhor purificar já não é mais imundo, está santificado. Mas, Pedro, eu estou te trazendo essa visão, mas não é para você comer esses animais, esses insetos, essas coisas imundas, esses comedores de carniça. Não, Pedro. Eu quero te falar o seguinte: essa visão é para você entender que vai vir uns homens aqui e eles são gentil, e você não se assemelha com gentil, mas esse gentil também, eles estão analisando a palavra, eles também têm temor ao Deus Todo-Poderoso, ao Deus de Isaac, de Jacó, de Abraão, ao Deus que você está cultuando, ao Deus da nação que eu separei para mim. Não é só essa nação, é de um povo só. Eu fiz várias nações, tem várias nações no mundo, e eu quero salvar eles. Aleluia. E como eu vou salvar, Pedro? Através de vocês, né? Aí o Pedro começou a entender. Aí quando Pedro está tendo aquela visão e conversando com o Senhor, aí o Senhor permite aqueles homens chegar na casa de Pedro, e ele bate lá, bateu no portão. Aí Deus fala assim: olha, chegou esses homens aí, não tem mãe, eles vão te chamar, você vai com ele. Então tá bom, Senhor, estou entendido. Graças a Deus que eu não vou comer esses animais imundos, né? Graças a Deus. Aí Pedro foi lá e disse: o que vocês estão procurando? Não, é aqui que mora o pastor Pedro, é aqui mesmo. O nosso homem, o nosso chefe, o nosso comandante, é um homem temente a Deus, e veio um anjo e falou com ele e orientou que era para vir aqui chamar o Senhor. Nós nem sabíamos que o Senhor existe, nós nem sabíamos quem era Pedro, né? Mas o anjo veio e avisou. Não, eu estou sabendo o que é o negócio, estou sabendo. Adentrai-vos a minha casa. Vocês caminharam o dia todo, adentrai-vos a minha casa. E ali Pedro já chamou a esposa, e já chamou alguém ali, e já deu um jeito de lavar os pés dele e preparar uma comidinha para eles. Come e descansa, vamos dormir, e amanhã cedo nós vamos para Cesareia. Aleluia! Oh, glória! E aí Pedro abençoou. E aqueles homens, aqueles soldados ficaram felizes.
né, de estar ali na casa do servo do Senhor. E Pedro, quem sabe, contando alguma experiência ali com Jesus, né? Quando Jesus encontrou uma pessoa possessa e ele disse: sai. Quando Jesus encontrou um leproso e disse: ó lepra, você sai. Quando Jesus encontrou o cego, olha Jesus, tem misericórdia de mim. E Jesus disse: mas ô cego, o que você quer que eu faça? Ah, Jesus, não precisa nem falar, né, Jesus? Eu sou cego, né? Mas é assim mesmo, eu vou falar com o Senhor. Eu quero ver. Aí Jesus disse que eu veja. E Jesus tomou a cegueira para si. E o cego viu. E deu glória a Deus. E Pedro dando esses testemunhos ali, eu imagino, né? Aí dormiram. Aí no outro dia levantaram e iniciaram a sua viagem para Cesareia. Aí chegaram lá à tardezinha, Cornélio estava lá, um homem influente na cidade, já tinha chamado as autoridades, tinha chamado a sua grande família, tinha chamado os seus comandantes, os seus subordinados, os soldados, e estava lá aquela multidão na casa de Cornélio. Aleluia. E Cornélio, quando chega lá e vem a comitiva, o piedoso soldado, mais o seu amigo, e lá vem o pastor Pedro. Aí Cornélio vai lá: é o senhor que é o pastor Pedro. Aí Cornélio, tendo os costumes do mundo, né, já vai se ajoelhando, né? E muita gente chega aí diante de alguém que veste um vestido, que eu não vou nem falar o nome, né? E carrega lá um negócio aqui pendurado, e já chega lá e já vai adorando, e a Bíblia diz que não pode adorar, só deve adorar a Ele, que vive e reina para todo sempre, aquele que fez o céu e a terra. Aí Cornélio vai lá, aí Pedro diz: não, levanta-te, eu sou homem como você, a única diferença é que eu aceitei a Jesus, mas você também aceitou a Ele, você também serve a Deus, então nós somos iguais, e eu vejo que Deus não faz acepção de pessoa, eu sou italiano e você é judeu, mas agora eu estou vendo que não há distinção entre nós, Deus ama todos, né? E depois o Paulo escreve aqui que Ele veio para os gregos, e também para os gentios e para os publicanos, e até que nós o alcançamos esse evangelho. Isso aconteceu 2000 anos atrás, meus irmãos, e agora em 2022 nós estamos aqui revivendo essa mensagem que é viva e eficaz, aleluia, e que nos edifica. Glória a Deus. E aí Pedro entrou, e aí foi aquela bênção, né? Aquele momento agradável. Aí Cornélio vai contar da visão: olha, eu estava orando aqui, e era mais ou menos 3 horas da tarde, eu estava em jejum aqui orando, olha aí como é bom, né? Aí tem gente que só jejum até 9 horas, né? Não, eu vou jejuar, aí é só até 9 horas, né? Ou senão igual eu, não pode sentir o cheiro do café, opa, já quebra o jejum, né? Tem que falar para a carne, você vai ser sacrificada hoje, e eu vou jejuar até as 18 horas, né? E aí eu vou ter o poder, vou ter unção, vou ter autoridade sobre as enfermidades, vou ter poder para dizer não ao pecado, né? Vou massacrar essa carne que gosta dessas coisas aqui, né? Aí Cornélio estava lá 3 horas, recebe a visita do anjo. Já pensou, irmão, você está na sua casa, no seu afazeres, cantando o hino 15, né? Contando o hino 200. Oh, quão bondoso amigo é Cristo. E de repente o Senhor envia o seu anjo, né? E quem que é o anjo do Senhor? É um pastor, é um evangelista, é um irmão, e às vezes até o próprio anjo mesmo, como eu disse, né? Para te confortar, para te consolar, né? Aí chega ali e Cornélio conta essa visão. Aí Pedro vai contar, vai interpretar, aí vai ensinar os irmãos. E depois disso tudo, sabe o que aconteceu? Aqueles gentios que estavam lá junto com Cornélio não tinha conhecimento do batismo com o Espírito Santo, mas a presença do pastor Pedro ali, ministrando essa palavra que transforma o mais vil pecador, aleluia, essa palavra que nos ensina a caminhar para o céu, aleluia, e aí o Senhor foi misericordioso, e o Senhor começou a batizar os irmãos no Espírito Santo. E o que é o batismo no Espírito Santo? É você se alegrar no Senhor, e de repente você começa a falar
falar em mistério. Em mistério é um idioma que o Espírito Santo coloca na sua boca e na sua mente, e você fala, aleluia. E quando você fala nesse mistério, você fala a Deus, aleluia. E estando falando a Deus, você é edificado, e você recebe uma alegria tal que nessa face da terra não tem. A juventude de hoje, na sua carnalidade, na sua cegueira, procura uma alegria nas drogas, em bebida e tal, e fica ali no momento. Mas a alegria do Espírito Santo, ela é eterna, ela é saudável, ela não nos escraviza, ela não faz mal, ela não danifica esse corpo, não traz doença, não traz consequência, não traz sequela, nada. Mas a presença do Espírito Santo, ela traz saúde, amor e alegria. Aleluia, Deus, glória. E aí os irmãos receberam o batismo no Espírito Santo. E aí Cornélio louvava a Deus, porque agora ele era um vaso, era um instrumento, agora ele tinha mais capacidade, agora ele tinha mais revestimento, agora ele tinha mais condições e tinha mais desejo e alegria para anunciar que Deus é bom, e a sua misericórdia estende-se de geração em geração. E aí